Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 21, no verso 7, que fala sobre os vencedores, aqueles que vão herdar todas as coisas, e Deus diz: eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E aqui tem algo interessante para nós entendermos. Deus diz: eu serei seu Deus, ele será meu filho. Então, num contexto, vamos entender o contexto do que falou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o único que comenta esse fato. Ele fala no livro de Romanos, no livro de Gálatas e também no livro de Efésios sobre adoção de filhos, e isso é bênção espiritual. Então vai vir em Efésios, nós vamos ver aqui, ele fala sobre que Deus nos predestinou para filhos de adoção. Pega Efésios 1, no capítulo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então existe uma determinação de Deus desde a fundação do mundo. Deus já havia predeterminado que aqueles que recebessem o Senhor Jesus Cristo, aqueles que aceitassem o senhorio do nosso amado Senhor Jesus Cristo, eles fossem tomados, predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo. Quando tu vê Gálatas 4, também tu vai ver de novo. Gálatas 4:5 diz: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Vamos receber a adoção de filhos. E quando Paulo escreve os Romanos, ele também vai falar sobre essa adoção. No capítulo 8, ele diz, 8:15 diz assim: porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Depois ele fala, no 23, ele diz: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então aqui tem algo interessante. Deus diz: eu serei o seu Deus e ele será meu filho. E o apóstolo Paulo fala sobre adoção. Nós sabemos que, segundo está escrito em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E Jesus Cristo diz que, quando ele fala com Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele fala sobre nascer de novo. Nós nascemos de novo. Quando nós recebemos a Jesus Cristo, nós nascemos de novo e nascemos na família de Deus. Então pode parecer algo contraditório, mas não é contraditório. Nós nascemos na família de Deus, nascemos de novo e nascemos na família de Deus. Mas esse termo que Paulo fala sobre que nós recebemos, que Deus nos predestinou para a adoção de filhos por Cristo Jesus, e esse termo que muitas vezes tu vai lendo na Bíblia, tu acha adoção. É interessante nós entendermos esse contexto de adoção no contexto daquela época. Eu tenho um livro de teologia da Assembleia de Deus e ele explica, eu já tinha escutado isso, mas ele explica no sentido grego, na cultura grega, era a adoção de filhos, era reconhecer o filho, a sua maioridade. Ele já era filho, mas ele era reconhecido como filho adulto. Então era como se ele fosse reconhecido na sociedade, na sua idade já
apresentado à sociedade como filho, e eles consideravam esse termo de adoção. Então não é que eles tinham adotado um filho, não, já era filho, mas era como um reconhecimento diante da sociedade da sua filiação naquela família. Então esse é o contexto grego. Mas o contexto romano, que é a época que Paulo escreveu, é mais rico, é mais farto nesse assunto de adoção, e eu vou tentar te explicar. Nós somos filhos por adoção, e no contexto que Paulo está falando aqui da cultura romana, é diferente da nossa adoção. E eu espero que tu compreenda e eu consiga explicar. Nós, na nossa cultura hoje, se adota criança. Se adota criança recém-nascida ou criança pequena. Tem crianças que estão em orfanato esperando adoção. Então se adota crianças por carinho, um casal que não tenha filho, e muitas vezes até tem filho, mas por amor, por ver uma necessidade, uma incapacidade até mesmo, e a criança ter sido às vezes rejeitada e ser colocada para adoção. Então, no nosso contexto, a adoção é mais um motivo de amor e uma necessidade, muitas vezes por não se ter filho e precisar e querer ter um filho, se adota, se toma a atitude por não ter filho, ou até mesmo por amor, por uma necessidade que se vê de um ato de amor por uma criança que foi rejeitada. Então se adota crianças. Então esse é o nosso contexto. Não é o contexto romano. Eu espero que tu compreenda e eu consiga explicar. Os romanos não adotavam crianças. Os romanos adotavam adultos. Os judeus, eles adotavam também, mas não tem uma regra bíblica, mas eles adotavam quando eles não tinham filhos, ou quando o casal era velho e não tinha filhos que o cuidassem. Então adotaria alguém que ficasse sob a sua... que tivesse a responsabilidade do cuidado daquele casal. Mas não tem uma regra bíblica sobre a adoção. Mas os romanos tinham regras claras sobre a adoção. Os romanos adotavam adultos de entre 20 a 30 anos. E por quê? Porque a adoção era algo muito caro. Se comprava um filho. Desse jeito. Existia no Império Romano um termo que se dizia que era pátria potestas. Pátria potestas era um poder absoluto dos pais sobre os filhos. Os pais tinham um poder absoluto, os pais podiam vender os filhos, eles podiam fazer o que quisessem com os filhos, e aí eles poderiam até matar os filhos. E isso não é invenção, isso é história, é um contexto romano. Então eles tinham pleno poder, eles podiam vender os filhos ou eles podiam até matar os filhos, eles tinham um poder absoluto sobre os filhos. E aí nesse contexto romano, uma família abastada, uma família que tivesse posses, eles, tendo ou não tendo filhos, eles procuravam alguém para ser o líder da família. E se eles achassem que entre os filhos que eles tinham não tinha um capaz de cuidar das finanças da família, de dirigir a família, de seguir à frente da família, eles buscavam algum homem que estivesse assim, entre essa idade de 20 a 30 anos para adotar como filho. Então, por que nessa idade? Porque era algo caro, se comprava um filho de outra família menos abastada. E eles procuravam alguém que tivesse um potencial de cultura, de sabedoria, de administração, alguém que tivesse
bastante potencial para estar à frente da família. Então eles pesquisavam, eles viam aquele filho de outra família, menos abastada, e eles compravam por muito dinheiro. Então não se investia em criança, porque uma criança tu não sabia o que ele poderia, o potencial da criança. A criança poderia morrer, a criança poderia não ser, não suprir a expectativa. Então eles esperavam, e aí eles viam jovens de futuro, jovens que com brilhantes, e aí eles compravam esses jovens. E aí eles adotavam. É tremendo isso aí, e é interessante tu saber esse contexto. Eles adotavam esses jovens para serem os líderes da sua família. Esse é o líder da família geral, ia conduzir a família como um todo, até no aspecto religioso. Ele ia liderar a família financeiramente, como autoridade na família e como líder religioso na casa. Então se estudava muito e se viam os jovens que tinham potencial de capacidade altíssima, e se comprava esses jovens. E as famílias menos abastadas, eles investiam nos seus filhos porque era uma honra ter um filho comprado por uma alta família romana, e esse filho ia ocupar uma posição de destaque, porque ele ia ser herdeiro de uma grande fortuna, e ele ia dirigir uma grande família. E aí é como se fosse um casamento, vamos ver se tu vai entender. Ele recebia o nome da nova família, e ele podia chamar, ele recebia a nova família, e ele tinha esse homem que o comprava como seu pai. Mas ele, como um casamento, ele não perdia totalmente o vínculo com a outra família. Então, além da família que vendeu o filho receber muito dinheiro, porque era um preço altíssimo, ele ainda podia desfrutar depois de um benefício pelo seu filho estar ocupando uma posição altíssima naquela família. Então, quem tinha menos posse investia muito nos filhos, para que os seus filhos fossem cobiçados pelos senadores, as famílias ricas de Roma, para que pudesse ser vendido. E se diz que 9 dos todos os imperadores romanos foram adotados, eram filhos comprados. Não eram filhos legítimos de sangue, mas comprados e adotados. Júlio César adotou Augusto César, e Augusto César adotou Tibério César, e eram adotados. E diz que eu não sei quantos imperadores, mas eu li, eu estudei, eu vi que 9 dos imperadores romanos eram filhos de adoção. Então isso é tremendo, porque eram filhos escolhidos, adotados por escolha. E aí tu vai lá para quando Jesus fala aos seus discípulos, no capítulo 15 de João, ele fala sobre essa escolha. Ele diz, olha, 15:16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, eu vou-lo conceda. Então Cristo diz assim, não, vocês não me escolheram, eu escolhi a vós. Então esse filho adotado é escolhido. E quem sabe isso vem demonstrar o que Deus fez por nós. Deus, ele nos escolheu para nos adotar como filho. E esse filho adotado no contexto romano, ele tinha total privilégio, e quem sabe ele tinha mais direito que o filho legítimo. Bom, se o casal não tivesse filho, ele ia dirigir a família sozinho, mas mesmo que a família tivesse filho e o pai achasse que nenhum tinha potencial para estar à frente da família, se adotava outro. E esse adotado tinha mais direito do que o filho legítimo.
Porque primeiro que era um investimento financeiro. Então ele não ia matar porque é como botar dinheiro fora. Agora, o filho dele legítimo, ele não gastou nada. Ele podia vender ou podia até matar. Não tinha custo. Agora esse não, esse era um investimento, então era algo bem estudado. E aí esse ia ser herdeiro de tudo. Ia ser herdeiro e era feito um processo de adoção tremendo. Muitas vezes se levava até o Senado para reconhecer aquela adoção de filho. E se colocava, é interessante, 7 testemunhas. 7 testemunhas, elas faziam parte do processo, porque era um processo legítimo. E até para que no futuro ninguém viesse a contestar, tinha 7 testemunhas que davam o seu testemunho que aquilo foi feito de uma maneira legal e correta. E até mesmo futuramente algum filho viesse, um filho legítimo viesse a contestar, havia testemunho. Então era um processo legítimo, legal e muito trabalhoso. E envolvia muito dinheiro. Eu falei sobre 7 testemunhas porque Romanos Paulo diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito, quando nós lemos 8. 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito é aquele que dá o testemunho da nossa redenção como filhos. E aí é interessante porque tinham 7 testemunhas no Império Romano. E aí tu vai ver em Isaías, se não me falha a memória, 9:1, eu vou pegar aqui, o ministério cétuplo do Espírito Santo. Eu acho que é 9:1, tem 9:1 ou 8:1. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui Isaías 11, perdão. É interessante, 11:2 diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É a plenitude, é o ministério cétuplo do Espírito Santo. Então, nós temos esse testemunho, é o testemunho do Espírito. Quando tu pega em Apocalipse 5 também, fala sobre, no 5:6 diz, e tinha 7 chifres no final do versículo 6, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, no 4:5 também fala, no final do versículo, os quais são os 7 Espíritos de Deus, que fala sobre 7 lâmpadas, o candelabro que arde com fogo. Tu pega no capítulo 4, no versículo 5, ardiam, no final do versículo, ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, nós temos o testemunho do Espírito, a testemunha que testifica que somos filhos de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e ele é pleno, ele é cétuplo, são 7, os 7 Espíritos de Deus testificando que nós somos filhos de Deus, à semelhança do Império Romano. E aí tem outras coisas que são interessantes também, só para conhecimento. Tu recebia o nome da nova família. E tudo o que tinha no passado teu era colocado no esquecimento. Se tu devia para alguém, a dívida era cancelada. Tudo o que havia, todo o registro teu anterior deixava de existir. Tu recebia um novo nome, o nome dessa nova família, e tu tinha uma vida nova. É interessante isso aí, uma vida nova. Tu era inserido, colocado como filho nessa família. E todo o teu passado era borrado, apagado. Ninguém poderia te cobrar nada do que tenha acontecido antes.
o teu nome, tu foi tirada daquela velha família. E isso vem simbolizar o que Deus fez conosco. E nós estávamos no império das trevas. E Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor, isso que a Bíblia diz. Então é ruim muitas vezes dizer, nós éramos filhos do diabo. Jesus fala em Romano, em João, se não me falha a memória, João 8, vós tendes por pai ao diabo, vocês querem agradar o vosso pai. Então, eu sei que às vezes João 8,44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Então, muitas vezes não é politicamente correto dizer vocês são filhos do diabo, porque a pessoa vão se irritar, mas biblicamente isso é bíblico. Se tu pegar também o apóstolo João na sua primeira carta, ele fala sobre os filhos de Deus, os que são filhos de Deus e os que não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Tu pode pegar em 1 João 3,10 diz assim, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Se não é de Deus, é filho de quem? E João está fazendo a separação entre, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Tem duas famílias. Os filhos de Deus, família de Deus e os família do diabo. Ele diz assim, qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Então aqui, ele sabe de maneira simples, assim, de forma simples, tu pode dizer, bom, tu não pratica a justiça e tu não ama ao teu irmão. Bom, tu não é de Deus. Se tu não é de Deus, tu é de quem? Então, nós somos tirados dessa família. E aí nós somos inseridos na família de Deus. Então, tu é colocado como filho de Deus, tu é colocado como filho. E todo o teu registro passado é apagado. Todo. Não existe nada. Nada. E é interessante que tu compreenda isso. Não se poderia levantar nada referente àquela pessoa. Quando ele era inserido naquela família e ele era colocado como filho, ele recebia um novo nome. Ele tinha um nome do seu pai sobre ele. E isso é interessante porque nós vamos ter... Vamos pegar aqui já para pegar. Olha só. No Apocalipse 22:4. E verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Quer dizer, o nome de Deus vai estar marcado em nós. Então, eles eram inseridos nessa família romana, por isso que eu trouxe esse contexto romano, porque eu achei interessante esse estudo. Tu é inserido na família de Deus, tu recebe o nome de Deus. E ninguém poderia cobrar nada referente ao passado, ao teu antigo nome, à tua antiga posição. Agora tu foi colocado como filho de Deus. Isso é diferente. Quando João escreve, me parece que ele está maravilhado e ele diz assim, na primeira epístola de João 3,2, ele diz, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Eles, amados, agora, antes, não está falando, antes, não, agora somos. Antes não éramos filhos de Deus, mas agora somos filhos de Deus. Recebemos o nome de Deus sobre nós, o Espírito testifica, e então é esse o Espírito de adoção. Ser colocado na família de Deus. Receber o nome de Deus sobre a nossa vida. E aí se torna herdeiro. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. O autor aos Hebreus, ele também fala, não sei se eu vou conseguir achar rapidamente aqui, mas é um texto interessante de Hebreus, que ele não se... Vamos ver se eu consigo achar aqui. Não sei se eu vou achar rapidamente, mas... que ele não tem vergonha
de nos chamar de irmãos, ele não tem problema nenhum. E eu vou tentar achar esse texto aqui para que a gente possa ver esse texto. Pega Hebreus, no capítulo 2, no verso 11, diz: porque assim o que santifica com os que são santificados são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Depois diz, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então aqui está mostrando: Jesus é o autor da nossa salvação e ele não tem vergonha de nos chamar por irmãos. Nós fomos inseridos e colocados na família de Deus. E é isso que essa coisa, algo tremendo que aconteceu conosco. Então Deus diz assim, olha, no verso 7, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Nós estamos herdando todos os privilégios em Cristo. Nós estamos sendo inseridos na família de Deus. Estamos sendo colocados na família de Deus. Somos família de Deus. E aí somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É algo tremendo. E nós somos herdeiros porque Deus nos escolheu. Nós não vamos perder os direitos. E era algo assim tremendo, porque aqueles que herdavam, que eram colocados como inseridos na família por adoção, se pagava um alto preço. E se diz que, segundo a lei, eles jamais perderiam o seu direito, eles teriam um direito perpétuo por tudo. Essa era a lei. E nós vamos entrar nesse grande contexto. Então nós estamos sendo colocados na família de Deus por meio de Cristo. E Ele nos comprou. E assim como se fazia um grande investimento, para se adotar alguém no Império Romano, Deus fez um grande investimento. Ele nos comprou por um alto preço. Foi pago um preço altíssimo. E aí Deus nos colocou como filhos. Então agora nós somos filhos de Deus. Vamos dizer assim, ó, antes nós não éramos. E tu vai ter que entender, antes nós não éramos. Mas agora nós somos filhos de Deus. E agora, e aí nós vamos, agora nós fizemos parte, como diz Hebreus 12, 22, vamos ler a partir do 22, diz: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, à igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, agora nós chegamos ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. Então, eu fiz questão de colocar, e espero que tu tenha compreendido todo esse processo romano, para entender a nossa posição como filho. Deus disse que ele será meu filho. Então, tu foi inserido na família de Deus, tu foi colocado como filho de Deus. E Deus te escolheu. E Ele te deu o direito, e Ele investiu alto. Tu foi comprado por um alto preço. Todo o teu registro passado foi apagado. E agora tu é herdeiro de Deus.
E essa é a posição que tu ocupa. Tu recebe um novo nome. E esse nome dessa tua nova família vai estar escrito na tua testa para sempre. Então, é algo diferente. Eu fiz questão de pegar porque eu estava vendo essa parte de filho. E muitas vezes a gente passa, tem muita coisa que a gente pega na Bíblia e a gente passa por alto. Então, a gente não procura aprofundar um pouco. E a gente tem que procurar, às vezes, aprofundar, na maioria das vezes, aprofundar as coisas. Então, nós temos esse termo adoção. Nós vamos receber a adoção de filhos. Então, nós estamos sendo apresentados, colocados na família de Deus. Inseridos na família de Deus, a igreja dos primogênitos. O nosso nome está escrito no céu. E nós fomos comprados por um alto preço e temos o testemunho do Espírito. Ninguém pode nos acusar, ninguém pode nos colocar o dedo na cara e nos apontar. Foi pago um alto preço. Todo o nosso passado foi apagado. Agora somos filhos de Deus. Bom, ponto. Maravilha. Agora é outra vida. É uma vida diferente. É uma vida em Cristo. É ocupar a nossa posição em Cristo. E Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para a adoção dos filhos. Então, quando nós aceitamos o nosso amado Senhor Jesus Cristo, nós recebemos esse espírito de adoção sobre nós. E aí Deus nos escolhe para nos inserir na sua família. E eu espero que tu tenha compreendido e que eu não tenha sido enrolado e tenha sido claro a trazer esse contexto. Tu está sendo colocado na família de Deus. E tu é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E o Espírito é a testemunha, testifica, tu é filho de Deus, o Espírito Santo está testificando. É o Espírito cétuplo, é a plenitude do Espírito, são os 7 Espíritos de Deus dando testemunho. Tu é filho de Deus. E aí, em Efésios, no capítulo 1, fala das bênçãos espirituais que tu recebeu. Esse é uma bênção espiritual, essa adoção, a tua colocação na família de Deus, com todos os direitos e prerrogativas de filho, é bênção espiritual. Herdeiro com Cristo é bênção espiritual. E aí tu tem o testemunho do Espírito que tu é filho de Deus. E em Efésios 1, que eu queria colocar, tu recebe o selo do Espírito, tu é selado com o Espírito Santo. Bom, tem um selo na tua vida. É a garantia. Por isso que eu creio e tenho uma convicção no meu coração que salvação, uma pessoa verdadeiramente salva, ela não perde a salvação. Porque é um alto investimento e Deus te coloca como filho. E nesse contexto romano, esse filho ele tinha mais direito que até mesmo que os filhos legítimos. E ele jamais poderia ser deserdado. Então esses contextos e o selo do Espírito, quer dizer, tu está selado com o Espírito Santo, ele é a garantia, é a confirmação, ele está sempre testificando que tu é filho de Deus. E isso é glorioso, isso é majestoso, e é toda a glória a Deus, ao nosso Deus e Pai, o Pai do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua bênção maravilhosa, e porque tu nos insere e nos coloca na tua família, e nós podemos dizer, Abba, Pai, nós podemos chamar Abba, Pai, e como o apóstolo João escreveu, agora nós somos filhos de Deus, é outra posição, e nós te agradecemos em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.